E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. Se você está passando aqui pela primeira vez, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou resenhar sobre um livro de um autor que eu nunca li antes, que é esse aqui, ó, Pra Que Serve Deus, do Philip Yancey. Eu vou confessar que esse foi o primeiro livro que eu li desse autor. Inclusive, eu acho que eu nunca chegaria a comprar um livro dele se eu não tivesse ganhado pelo menos o primeiro de presente de uma amiga minha. Eu não conheço nenhum amigo meu que tenha lido algum livro dele. Alguém do meu círculo íntimo de amigos, né? Então não tinha ninguém para endossar o autor para mim. Eu acabei recebendo de presente e aí depois que eu comecei a ler, eu achei maravilhoso, sensacional. E assim, vou dizer que eu fiquei absolutamente viciado no autor. E antes, pessoal, de falar qualquer coisa sobre o conteúdo do livro, eu preciso fazer um elogio ao autor. O Philip Yancey, ele tem uma escrita fenomenal. Eu não sei se é porque ele trabalhou anos como escritor, que nem o Lee Strobel, que criou o filme Em Defesa de Cristo. Todo mundo que trabalha como escritor, como jornalista durante anos, eles costumam ter uma habilidade para a escrita muito grande mesmo. Eles têm um poder de persuasão tão grande que com qualquer argumento ele consegue te convencer, porque a escrita é fenomenal. Então, antes de falar sobre o conteúdo do livro, eu tenho que elogiar a escrita, o poder persuasivo que o Philip Yancey tem para te convencer do que ele acredita. Vamos conferir? Esse livro aqui, ele é na verdade uma coletânea de 10 artigos ou 10 entrevistas que o Philip Yancey deu em 10 países diferentes. No capítulo 1, o Philip Yancey vai mostrar pra gente um relato de um atentado de um menino oriental que ele entrou numa faculdade lá nos Estados Unidos, se não me engano foi na faculdade de Virginia Tech, deixando 36 feridos e 13 mortos. E ao longo desse estudo que o Philip Yancey vai fazer nessa faculdade, ele vai mostrar sobre como que você consegue enxergar Deus no meio do caos, como você consegue enxergar Deus no meio da dor e no meio do sofrimento. Para que serve Deus considerando aquela catástrofe, aquele atentado dentro daquela faculdade? Eu achei muito bacana porque o Philip Yancey vai fazer uma entrevista com pessoas que participaram daquele atentado. Inclusive, ele vai entrevistar uma menininha, se não me engano, ela tem 13 ou 14 anos, que chegou a ter a arma levada à cabeça dela, só que ela não foi alvejada. Aí ele vai entrevistá-la e perguntar o que passou pela mente dela, o que ela pensou sobre Deus naquele momento. Foi muito bacana o primeiro capítulo, foi um capítulo muito pesado, muito forte, mas eu gostei bastante. E o legal é que cada capítulo vai mostrar pra gente o que você pode aprender sobre Deus naquela situação. E o que eu aprendi com o capítulo 1 foi como enxergar Deus, como enxergar a graça de Deus em meio a uma situação completamente caótica. Já no capítulo 2, o Philip Yancey vai trazer pra gente um pouco da cultura e da história do cristianismo na China. Esse foi um dos capítulos que, para mim, foi um dos que mais me edificou. Porque o Philip vai fazer uma visita a uma igreja subterrânea na China. Ele vai fazer entrevistas com pastores que trabalham e que atuam em igrejas subterrâneas. Ele vai conversar com pessoas que atuam de maneira meio que clandestinas na China. Inclusive, o Philip vai também participar de um culto subterrâneo. E ele vai mostrar pra gente detalhes específicos de como que a igreja, de como o cristianismo consegue crescer, mas crescer mesmo de maneira rápida e estrondosa num país completamente comunista, onde o cristianismo é tão, mas tão rejeitado. O que eu pude aprender com o Philip nesse capítulo 2 foi que nós, como brasileiros, tendo uma liberdade religiosa tão, mas tão grande no Brasil, não damos valor a ela. Enquanto que cristãos na China têm que adorar a Deus de maneira escondida, de maneira subterrânea, muitas vezes adorando Deus em casa porque tem guarda na rua, ou não tem liberdade, ou o governo controla até mesmo quem é o pastor da igreja dele. Às vezes é o governo que escolhe o pastor da igreja. O cristianismo continua crescendo de maneira assombrosa. E o que eu pude aprender no capítulo 2 foi que nós não damos o valor suficiente à nossa liberdade religiosa que temos aqui no nosso país. Nós temos que aprender muito mesmo com os chineses, pois mesmo debaixo de muita pressão, eles continuam adorando a Deus e crescendo. Já no capítulo 3, o Philip Yancey vai mostrar pra gente um prostíbulo que ele visitou nos Estados Unidos. E aí vai fazer uma série de entrevistas com pessoas, com mulheres que trabalhavam como prostituta desde os 5 anos de idade. E para mim, esse foi o capítulo que mexeu com a minha habilidade de julgar o próximo. Que é muito comum um cristão julgar alguém pelo seu passado ou pelo seu presente. Ele vai fazer entrevistas com prostitutas que trabalham no centro
desde os 5 anos de idade. E vai mostrar o que levou aquela pessoa a trabalhar como uma prostituta e como que ela chegou naquele nível tão baixo da sociedade. Ele vai contar um relato que mexeu muito comigo, que foi uma mulher que entregou sua filha de 5 anos para aquele lugar e obrigou a se prostituir o dia inteiro. Aquela menina chegava a fazer sexo mais ou menos 50 vezes por dia. E quando ela teve mais ou menos uns 12 anos de idade, ela engravidou, teve um filho e a mãe dela tirou o filho dela, alegando que ela era suja demais para ter uma criança. E essa mulher foi obrigada a fazer sexo todos os dias da vida dela, 50 vezes por dia, por dinheiro. Muitas meninas, inclusive, faziam sexo em troca de um hambúrguer do McDonald's. Dá para acreditar nisso? Tinha gente que fazia sexo para ganhar uma carona, para ganhar um pão de manhã, dormia com um rapaz e o cara pagava um x-tudo para ela. É até difícil de acreditar nisso. Só que ele não inventou isso, ele fez entrevistas com pessoas reais para trazer pra gente histórias de pessoas que passaram por essa situação. Inclusive, ele vai trazer também um projeto chamado Projeto Raab, que é um projeto cristão que tem como principal objetivo retirar essas mulheres perdidas da rua e restituir a vida delas. Eu achei sensacional esse Projeto Raab, eu nem sabia que ele existia, inclusive eu vou até pesquisar um pouco mais sobre ele na internet. Então o que eu aprendi nesse capítulo 3? Que o homem julga muito fácil. Quando você vê uma menina, por exemplo, na porta de um hotel ou de um motel, você acha que ela é uma mulher perdida, que ela está ali porque ela quer. Mas você não faz ideia do que aconteceu com a vida dela para que ela chegasse naquele ponto tão miserável de vida. Já no capítulo 5, eu vou pular o capítulo 4 rapidinho porque a gente não tem muito tempo, o Philip vai trazer um pouco da biografia de quem? C.S. Lewis. E por que ele vai trazer a biografia de C.S. Lewis? Ele vai chamar o Lewis de apóstolo dos céticos. Ele vai mostrar como que Deus conseguiu retirar C.S. Lewis do ateísmo e transformar ele em um dos maiores apologetas e dos maiores cristãos do mundo. Como que o C.S. Lewis consegue usar a literatura para poder convencer outros ateus a crerem em Cristo. E esses são os capítulos que realmente eu gostei muito. Ele não é um capítulo pesado, mas é um capítulo muito filosófico. E foi o que mais me inspirou a continuar, gostando muito das obras de C.S. Lewis. E para finalizar agora, pessoal, o livro, quando ele acaba, o autor fala que ele não responde a pergunta do título, ou seja, para que serve Deus? O Filipenses fala para a gente que essa pergunta ela fica em aberto, fica para você responder. Afinal, analisando a sua vida, a sua experiência, a sua vida com Deus, a sua história, para que serve Deus para você? O Filipe vai mostrar para a gente para que serviu Deus para a prostituta, para que serve Deus na China, para que serve Deus com C.S. Lewis, para que serve Deus na Virginia Tech. Mas para você, para que serve Deus na sua vida? E cada um que responda por si próprio. Dá aqui uma olhada rapidinho na arte gráfica do livro. Bem grande, ele não é 14x21, ele é um pouco maior. Aqui ó, ele tem orelha, tanto na frente quanto atrás. E o que eu achei bacana é que no início de cada capítulo ele tem essa arte gráfica aqui, ó. Eu falei sobre uma parte em que ele visitou um estado que tinha um prostíbulo. Então essa aqui é a imagem dele, ó. Tu vê aqui as mulheres no carro, no chão, no poste. Uma imagem bem forte mesmo e muito bem feita. Eu gostei muito. Aqui já a parte que ele fala de C.S. Lewis. Tá vendo? Ele tem aqui fumando um cachimbo, cigarro, não sei. Aqui onde a cidade dele. Achei muito bacana. E mais uma aqui, que é o Nelson Mandela. Não cheguei a falar sobre ele na resenha, mas ele ele destaca o capítulo inteiro sobre ele também. Você vê que o Mandela preso, as algemas na cadeia. Muito bacana mesmo. O livro é cheio de imagens assim bacanas. Ó, uma catástrofe também lá em Mênfis. E aqui também tem lá no Oriente Médio. Muito bacana mesmo. Deixa eu pegar só mais uma imagem aqui. Então é isso aí, galera. Essa é a arte gráfica do livro. Ah, tá. A diagramação também, ó. A folha é amarelada e as letras não são muito pequenas, tá? Ideal para leitura. Obrigado pela sua visualização. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de comentar. Obrigado, até a próxima e valeu, tchau!